Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. Planos a partir de R$ 4,99. Tornando-se membro do canal, você ganha acesso exclusivo à biblioteca e ao grupo de membros. Os links do canal e do grupo no Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos a mais um vídeo nesse canal mostrando paralelos interessantíssimos entre os escritos neotestamentários e escritos budistas. Vou demonstrar para vocês que o texto do Evangelho segundo a tradição cristã atribui a autoria a Lucas, no capítulo 2, versículos 25 ao 35, que falam acerca de Simeão, quando recebe uma revelação através do Espírito Santo e ele, no templo, ele olha o menino Jesus e ele faz uma profecia. Será que nós temos algum paralelo em que estes elementos centrais constituem também a história de um personagem religioso famoso? Claro, do próprio Buda, obviamente. Nós veremos que o Sutta Nipata 3.11 apresenta Asita, o vidente, recebendo uma revelação e, igualmente, indo até o Buda recém-nascido e declarando palavras e tomando ações que se assemelham às ações do personagem neotestamentário Simeão, de acordo com o Evangelho segundo escreveu Lucas. Até mesmo a questão quando Simeão fala que ele pode partir em paz, que ele já pode morrer, nós veremos o elemento também muito parecido no texto budista. Também a questão de falar que Jesus será a luz para iluminar as nações, ou seja, alguém que será importante a âmbito mundial. Também isto foi dito no texto budista. Então, vamos primeiro à leitura do texto do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículos 25 ao 35. Claro, o Sutta Nipata, o texto que leremos posteriormente, é um texto que faz parte do cânone Pali. O cânone Pali, como eu já disse em vídeos anteriores, tem o início da redação dos seus textos entre o quarto e o primeiro século antes da Era Comum, antes de Cristo, antes do advento do cristianismo. Então, vamos à leitura do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículos 25 ao 35. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele, então, o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já
os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contradito. E uma espada, isso aqui é um acréscimo, isso é um acréscimo ao texto. E uma espada transpassará também a tua própria alma. Isso é um acréscimo no versículo 35. Vai continuar a leitura. Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Evangelho de Lucas, esta foi a leitura. Sutta Nipata 3:11. Eu coloquei estas divisões porque esse é um texto único. Para facilitar a nossa leitura, eu dividi em partes, em verso. Este é um verso único, mas ele é muito grande. Então eu fiz essa divisão em 8 subversículos deste versículo. Então vamos ler. Ásita, o vidente, em sua meditação ao meio-dia, viu os devas do grupo dos 30. Devas, no budismo, é um tipo de ser celestial que compartilha características divinas de um ser mais poderoso. Ou seja, devas são pequenas divindades, entre aspas, seres longevos, ou seja, com uma vida imortal, ou, em algumas interpretações dentro das ramificações teológicas budistas, quase imortais, porque podem estar sujeitos a renascimento e, obviamente, são mais felizes que os seres humanos em feitos, realizações, exercícios de vitalidade. E, em certo grau, em algumas tradições, são seres dignos de veneração, não adoração, veneração. Exultante, extasiado, vestido de branco puro, honrando Indra, segurando bandeiras, torcendo, saltando loucamente, e ao ver os devas tão alegres e felizes, tendo prestado seus respeitos, ele diz: por que a comunidade deva está descontroladamente eufórica? Porque eles estão segurando bandeiras e acenando para eles, ou seja, uns aos outros. Mesmo depois da guerra com os Asuras, quando a vitória era dos devas, os Asuras derrotados, mesmo assim, não havia emoção como essa. Ou seja, os devas, os seres celestiais, estavam celebrando o nascimento do Buda. Essa é a visão que Ásita, o vidente, está tendo. Curiosamente, nós temos na tradição neotestamentária a celebração angélica, o louvor dos anjos pelo nascimento do Cristo. Lembre-se disso. Farei até um vídeo extra falando sobre isso e fazendo uma comparação. Porque também aqui nós temos a batalha entre os devas e os asuras. Vamos fazer agora uma transposição para a linguagem cristã, entre os anjos e os demônios. Exatamente. Tudo nesta terminologia da tradição budista. Exatamente. Vamos continuar a leitura. Farei um vídeo específico só para falar sobre esta tradição. Veja que maravilha! Os devas estão tão alegres. Eles gritam, eles cantam, tocam música, batem palmas, dançam. Então eu pergunto a você, que vive no cume do Monte Meru, por favor, dissipem minha dúvida rapidamente. Queridos senhores, o Bodhisattva, a joia principal, inigualável, nasceu para bem-estar e felicidade no mundo humano, ou seja, no mundo dos homens, em uma cidade no interior de Sakyan Lumbini, ou seja,
os devas estão dizendo para Asita, o vidente, que o Bodhisattva, o Buda, nasceu. Você vai ler comigo aqui que isso é uma revelação. Preste atenção. É por isso que estamos todos tão eufóricos. Ele, o mais elevado de todos os seres, a pessoa definitiva, touro entre os homens. Olha aí a relação astrológica. O principal de todos os povos. Lembra lá do texto do Evangelho? Lembra do texto do Evangelho? Exatamente. Todos os povos. O que Simeão falou no versículo 31? A qual tu preparaste a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de Israel. Versículos 31 e 32 do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2. Então está aqui também, um paralelo claríssimo. O principal de todos os povos definirá o giro da roda, o Dhamma ou Dharma, no bosque com o nome dos videntes. Como um leão forte que ruge, o conquistador de feras, ou seja, ele será o principal dos principais. Eu falei o que é o Dharma, a lei cósmica, como é ensinado pelo Buda, a lei que rege todas as coisas. Eu fiz no vídeo anterior, o Buda falando que aquele monge que segue os seus ensinamentos, ele consegue ver o Dharma ou o Dhamma. E se ele vê o Dharma, ele vê o Buda. Quem vê o Buda, vê o Dharma. Comparando aquela fala de Jesus, eu mostrei o texto inteiro, como estou mostrando aqui também. Mostrei o texto inteiro, não falei. Eu mostrei também exatamente. Agora vamos lá. Verso 5. Ao ouvir estas palavras, Asita desceu rapidamente. Desceu do céu, da visão. Ele estava em um estado meditativo. E foi para a residência de Suddhodana. Lá, sentando-se, ele disse aos Sakyas: onde está o príncipe? Eu também quero vê-lo. Os Sakyas, então, mostraram ao vidente, chamado Asita, seu filho, o príncipe, como o brilho do ouro, polido por um ferreiro mais habilidoso na boca da fornalha, brilhando com glória, impecável em cor. Ao ver o príncipe ardendo como uma chama, puro como o touro das estrelas atravessando o céu, o sol ardente, libertado das nuvens do outono. Ele estava exultante, cheio de êxtase abundante. Os devas mantidos no céu tinham um guarda-sol de muitos raios, de 1000 círculos, batedores com cabo de ouro, acenou para cima e para baixo. Mas aqueles segurando os batedores e o guarda-sol não podiam ser vistos. Por quê? Porque eram seres celestiais. Estavam no céu. Essa era uma visão que só o Asita ali, ou vamos dizer assim, o redator do texto, faz uma descrição do que acontecia no céu enquanto o menino era reverenciado no período de seu nascimento. O vidente de cabelos esmaranhados, chamado Escuro Esplendor, vendo o menino com ornamento de ouro no cobertor de lã vermelha, tudo isso aqui é simbólico, um guarda-sol branco sobre a cabeça, recebeu feliz e satisfeito. E ao receber o touro dos Sakyas, saudosamente, o mestre dos mantras e sinais exclamou com uma mente confiante: este é insuperável, o mais alto da raça bípede, ou seja, dos humanos. Então, prevendo sua própria partida iminente, ele, abatido, derramou lágrimas. Ou seja, ele sabia, o Asita sabia que já estava para partir. Olha que interessante, ao vê-lo chorar, os Sakyas perguntaram: mas com certeza haverá nenhum perigo para o príncipe? Ao ver a preocupação dos Sakyas, ele respondeu: eu vejo para o príncipe nenhum dano, ou seja, não é uma coisa que eu estou vendo, não é que eu estou tendo uma visão. Ele continua dizendo: não haverá
perigo para ele. Este não é humilde, ou seja, não é pequeno. Esse vai ser um grande homem. Isso que está querendo dizer. Tenha certeza, este príncipe vai tocar o alto despertar definitivo. Ele, vendo a maior pureza, fará rolar a roda do Dharma, que é o Dharma, a lei cósmica universal, através da simpatia, pelo bem-estar de muitos. Sua vida santa, olha isso, sua vida santa se espalhará por toda parte. Mas quanto a mim, minha vida aqui não tem mais resto. Minha morte ocorrerá antes disso. Eu não vou conseguir ouvir o Dharma deste, ou seja, através dele, por ele, os seus ensinamentos, com papel inigualável. Por isso estou abalado, aflito e dolorido. Ou seja, tomando por parte que os textos são de tradições distintas e que cada um vai contar a história do nascimento milagroso à sua maneira, se nós juntarmos textos dos evangelhos que falam do nascimento de Jesus, nós veremos muitos outros elementos que estão nas escrituras budistas. Por exemplo, eu prometi, farei um vídeo extra falando só sobre a questão dos Devas e Asuras, citando essa questão do nascimento até, da celebração dos seres celestiais nos evangelhos dos anjos, quando ocorre o nascimento de Jesus. Se você tem alguma dúvida que os anjos cantaram acerca do nascimento de Jesus ou cantaram no nascimento de Jesus, é só você ler o Evangelho segundo escreveu Lucas, no mesmo capítulo 2, versículos 13 e 14. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. E se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem.